Mães, celebramos hoje a festa do batismo do Senhor. E assim podemos dizer, terminamos esse ciclo de Natal. Celebrando hoje a festa do batismo do Senhor, somos chamados a refletir sobre o nosso batismo. Somos agradecidos aos nossos pais que um dia nos trouxeram a pia batismal. Depois da nossa concepção, foi o gesto de maior carinho e amor para conosco. Trazer-nos à igreja para recebermos o santo batismo. E assim nos tornamos filhos e filhas de Deus. Todos nós deveríamos saber o dia do que fomos batizados. Quem sabe aqui, levante a mão, por favor. Quem sabe o dia do seu batismo? Pouca gente, não é? Deveria ser uma data para não se esquecer. Acho que a gente deveria celebrar mais ainda o batizado, o dia do batismo, do que o nascimento. Que o batismo a gente entra para a vida da graça, não é? Realmente a gente nasce para a vida espiritual. É um dia muito bonito para nós. E foi na fé dos nossos pais e padrinhos que nós fomos batizados. Então a igreja batiza as crianças na fé dos pais e dos padrinhos. Por isso, como é importante o casal saber escolher bem o seu padrinho, né? O padrinho do seu filho, não é? Hoje nós falamos, né? O compadre, não é? E a comadre, não é? Falamos assim no nosso, na nossa realidade, não é? De Brasil, de Nordeste. E é muito importante saber escolher o padrinho e a madrinha do filho, da filha. Por quê? Porque o padrinho e a madrinha têm essa missão, junto dos pais, de ser um testemunho para o seu afilhado, né? E afilhada, para a criança, né? Para que a criança possa ir crescendo e tendo aquela referência, né? Então, um casal não deve nunca escolher padrinhos que sejam assim, de muitas posses. Vou escolher um padrinho rico para dar presentes ao meu filho. Não é essa a motivação. Ou vou chamar um padrinho, uma madrinha, porque vou para a casa de praia dele, para a chácara dele. Ou ele vai me convidar para um restaurante. Esta não deve ser a motivação. A motivação que nos leva, né, leva vocês a escolherem, né, um padrinho e a madrinha, é justamente alguém que vive sua vida cristã intensa, não é? Participando da missa dominical, buscando viver os momentos fortes da igreja, buscando os sacramentos, sendo uma pessoa de referência na rua em que mora, no bairro em que mora, um bom profissional, uma boa pessoa, um bom pai de família, uma boa mãe de família. Este é o critério para se escolher um padrinho e uma madrinha. Sem falar que deve ser casados, né? E se casados na igreja. Quem é casado no civil não pode ser padrinho. Nem quem mora junto também não pode ser padrinho. Só quem é casado na igreja, né? Então é uma responsabilidade muito grande, o padrinho e a madrinha. Uma responsabilidade muito grande, né? É um segundo pai, uma segunda mãe. Então o batismo, no dia em que nós recebemos o batismo, em que nossos pais nos trouxeram, nós fomos revestidos dessa graça de Deus. Foi apagado o pecado original, o pecado que nós não cometemos, mas que nós recebemos como uma infeliz herança. Nós sabemos, não é? Como o pecado original entrou no mundo. O primeiro homem e a primeira mulher, criados à imagem e semelhança de Deus, quiseram ser iguais a Deus. E assim, entrou o pecado no mundo, entrou a morte no mundo, não é? O nosso ser ficou desordenado, entra a concupiscência em nós. Como São Paulo diz, eu não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Então essa luta, esse combate espiritual, para que a gente possa cada dia ir crescendo na fé, nos afastando dos vícios e nos envolvendo pelas virtudes. E quem nos concede viver assim são as graças que nós recebemos no dia do batismo. No dia do nosso batismo nós recebemos as virtudes teologais, que são forças espirituais, virtudes espirituais que vão nos conduzindo. Nós recebemos a fé. Então ninguém pode dizer que não tem fé. Agora, o cultivar a fé é outra coisa, né?
se você busca aumentar a sua fé, não é? Viver a sua fé, não é? Aí é outra questão. Mas todos nós, no dia do batismo, foi infundido em nós a fé, a esperança. Todos nós trazemos a esperança. Nós não somos pessimistas. O cristão nunca é pessimista, mas o cristão é sempre otimista. Se ontem o dia não foi tão bom, hoje vai ser melhor. Amanhã será mais ainda. Então temos sempre esperança de dias melhores, né? Temos sempre esperança, não é? Que o meu irmão vai se converter, minha esposa vai se converter, meu esposo vai se converter, meus filhos vão se converter, eu vou me converter. Então temos sempre esperança, né? Que vai ser diferente o amanhã. E o amor é uma virtude também teologal que foi infundida em nós. O amor sinônimo de caridade, mas é um amor verdadeiro, não é um amor de gostar, nem um amor de atração, mas é o amor ágape, capaz de doar-se pelo irmão. Este é o amor verdadeiro, que brota dentro de nós e que nós temos que cultivá-lo para fazer o bem. Não devemos nunca desanimar, nem desfalecer, mas praticar sempre o bem, buscar sempre viver o amor verdadeiro. Então nós temos um simbolismo muito grande, assim, belo na igreja. Nós vamos perceber isto nas igrejas antigas, em que a pia batismal é logo na porta, em uma das portas laterais, né? Ou da esquerda ou da direita. Se a gente for ao Recife e entrar naquelas igrejas antigas, nós vamos perceber o batistério na porta da igreja. Por que será? Será que não tinha outro lugar para colocar a pia batismal? Mas todo sentido é que eu entro, não é? O batismo é a porta dos sacramentos. Então eu entro para a vida da graça, não é? Sem o batismo eu não posso receber um outro sacramento. Sem o batismo, aquele que recebe o sacramento do matrimônio está inválido. Sem o batismo, aquele que foi ordenado, sua ordenação é inválida. Então o batismo é a porta dos sacramentos, a porta. Então entramos, daí esse simbolismo, a pia batismal na porta da entrada. Entramos para a vida da graça. E assim somos chamados a crescer na fé, né? A crescer na fé. É claro, nós só podemos crescer na fé meditando e contemplando a palavra de Deus, buscando aprofundar nossa fé pelo catecismo da igreja e pelos documentos, escutando a voz dos pastores. É assim que vamos cultivando a nossa fé, que vai se esclarecendo, né? Toda esta bela teologia da igreja que vai nos mostrando o caminho que devemos seguir para chegar até Deus. Então, o batismo é esta graça que o Senhor nos concede de nos tornarmos filhos de Deus nele, no Filho. O batismo é tão importante que a igreja concede todos os dias do ano. Pode ser realizado o santo batismo todos os dias. A igreja batiza. E se uma criancinha por acaso estiver gravemente doente no hospital, a própria enfermeira pode batizar ou os parentes da criança, para a gente perceber como é importante o batismo, né? É indispensável para a nossa salvação. E hoje celebramos o batismo de Jesus. Jesus não precisava ser batizado, ele é o Santo de Deus, ele não tem pecado. E por que vai até João para ser batizado? Porque até então Jesus era visto como o filho do carpinteiro, o filho de José, o filho de Maria, Jesus de Nazaré. Mas após o batismo, quando a gente vê pela leitura do Evangelho aquela cena da Trindade, a voz que se escuta na nuvem do Pai, este é o meu Filho amado, no qual coloco todo o meu bem-querer. E a pomba que paira sobre Jesus, que é o Espírito Santo, e ele é a segunda pessoa da Trindade. Então, diante desta ação trinitária, Jesus se revela à humanidade como Messias. A partir daí, Jesus não é mais visto como Jesus de Nazaré, como filho de Maria, como filho de José, mas o Filho único de Deus, primogênito dentre os mortos, que vem para salvar a humanidade ferida pelo pecado, vem libertar a todos, sem distinção.
Por isso que Jesus, ele é batizado por João, porque a partir daí ele se revela como o Kyrios, o Senhor glorioso, o Rei de Israel. João hesita em batizar Jesus, mas Jesus diz: é necessário que se cumpra toda a justiça do Pai. É necessário que eu receba o batismo e a partir desse momento eu vou realizar todas as profecias que falaram a meu respeito. Então nós vemos aqui o versículo 38 da segunda leitura, os Atos dos Apóstolos, né? Então, depois que Jesus foi ungido por Deus, né, com o Espírito Santo, naquele momento do batismo, então, a partir dali, Jesus inicia sua vida pública. Jesus se revela ao mundo como Salvador. E aí, passa esse tempo, mais ou menos 3 anos, fazendo o bem por toda a parte e curando todo tipo de enfermidade, porque Deus estava com ele. Então, a profecia de Isaías se realiza em Jesus, naquele momento em que ele recebe o batismo. Os paralíticos andam, não é? Os cegos recuperam a vista, os leprosos são purificados, os mortos ressuscitam e o reino de Deus se estabelece na terra. Então, em Jesus Cristo se realiza todas as profecias do Antigo Testamento. Ele é de quem os profetas falaram, é de quem os profetas predisseram a sua vinda. Ele é aquele que nasce em Belém para salvar o seu povo dos seus pecados. Ao mesmo tempo que nasce em Belém, é a ovelha que é levada ao matadouro e que não abre a boca. É aquele que carrega sobre seus ombros a cruz pesada dos nossos pecados. Então, por isso que ele se revela no dia do batismo, no Rio Jordão, à humanidade ferida pelo pecado. Esta é a missão do Senhor. E a missão nossa, como eu disse, viver o nosso batismo, aonde quer que estejamos. Seja qual for nossa vocação, nosso trabalho, nossa vida, devemos dar o nosso testemunho diário. As palavras edificam, nós dizemos esse provérbio, mas os exemplos arrastam. Então é necessário que sejamos testemunhas do amor de Deus, aonde quer que a gente esteja. O mundo precisa de testemunhos. O mundo precisa de fiéis batizados que vivam a sua fé. Por isso que o batismo é único. Nós não podemos repetir o batismo. Então, se engana alguém que muda de religião e diz: eu vou agora ser batizado, agora sim, agora eu tenho consciência do que é o batismo. Está perdendo tempo. O batismo imprime um caráter em nossa alma que não se apaga. Não tem como anular o batismo, não tem como apagá-lo. Ele imprime um caráter na alma, a marca indelével. São 3 sacramentos que imprimem esse caráter em nossa alma. É o batismo, a confirmação, a crisma e a ordem. Estes 3 sacramentos não se pode apagá-los. Então não tem como se receber um novo batismo, né? O batismo ele é único. Tivemos o batismo também de sangue, né? Foi o martírio. O batismo de sangue. Ao longo de 4 séculos a igreja foi perseguida e muitos dos nossos irmãos e irmãs doaram-se totalmente, não é? Foram vítimas, derramaram seu sangue. No momento em que foram pegos participando da Eucaristia, as autoridades pagãs queriam que eles renegassem a fé e se conservaram firmes e não renegaram a fé e por isso padeceram a paixão, foram mortos por causa da fé, por causa de Jesus Cristo. É o batismo de sangue. Se hoje estamos aqui celebrando de forma pública e tranquila a nossa fé, graças a esses homens e mulheres dos 4 séculos da igreja, os 4 primeiros séculos da igreja, que se doaram totalmente como vítimas, imitaram a Jesus Cristo também na sua paixão. Então, se eles vivenciaram o batismo desta forma, nos mostra também a não sermos mornos na fé, né? Temos que ser chama ardente, né? Temos que ser fogo. O entusiasmo pela vida cristã, pela vivência do Evangelho, deve nos levar a fazer grandes coisas, né? Grandes coisas. A própria vida consagrada na igreja nada mais é do que a vivência do batismo. Aqueles que se consagram numa vida de oração, serviço e penitência
e amor à igreja e à intercessão, nada mais é do que viver o batismo. Aqueles que buscam viver os conselhos evangélicos, a pobreza, a castidade, a obediência, nada mais é do que vivenciar o batismo. Então a vida consagrada na igreja sempre foi vista como uma confirmação do batismo, uma confirmação do batismo. Então, meus irmãos e irmãs, que possamos ter essa consciência, não é? Somos batizados, trazemos em nós vasos de barro, sim, vasos de barro, mas trazemos em nós essa dignidade de filhos e filhas de Deus, que não pode ser apagado jamais. Então, que possamos hoje renovar o nosso batismo e assumir esse compromisso todos os dias. Todos os dias na nossa oração da manhã, devemos renovar diante de Deus nossa fé, nosso batismo, nosso desejo de amar e servir os irmãos. Amar e servir os irmãos é amar a Deus sobre todas as coisas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.